Queridos amigos, que alegria retornarmos com o programa Estudando as Obras de André Luiz. Eu digo retornar porque toda vez que nós gravamos esse programa, para mim, com certeza para o André Luiz, é uma grande alegria, né? É um livro sequencial, nós temos que acompanhar desde o prefácio de Emmanuel. É um livro magnífico, que é esse livro que estudamos. Já estudamos 5 obras de André Luiz, esse é o 6º. Nós já estudamos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. Nós já estudamos No Mundo Maior. Nós já estudamos Obreiros da Vida Eterna. E agora estamos no livro Libertação. Então, nós queríamos parabenizar você, o nosso telespectador que acompanha o nosso trabalho, estuda conosco. Então é muito gratificante tudo isso, né? Estamos iniciando nesse momento o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Obrigado pela sua audiência. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Que alegria e que privilégio podermos estar estudando esta obra. Tem exigido de nós um estudo minucioso. Tenho particularmente visto determinadas nuances que anteriormente não havia reparado e espero que este estudo também esteja sendo do agrado de muitas pessoas que acompanham o projeto que é a TV A Caminho da Luz. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus, a espiritualidade amiga, e que possamos ter uma continuidade de estudo, de muita paz, de muita luz e de muita instrução. Antes da leitura, hoje será o 2º programa do capítulo 15º. No programa passado, nós estávamos vendo uma conversa ali entre Gúbio, André Luiz, Eloy, Leôncio também estava junto, que é um dos magnetizadores, e eles começaram a interrogar Saldanha. E Saldanha revela coisas que é para as nossas meditações, não é? Quando ele diz que no mundo espiritual eles estudam muito. Então Saldanha, para ser um magnetizador no campo do mal, eles fazem muitos cursos, eles leem muitos livros. E eles conhecem o corpo humano, eles conhecem aonde eles vão atuar para tentar neutralizar aquela pessoa. Eles vão trabalhar quais são os defeitos das pessoas no campo da fofoca, da maledicência, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, para ver aonde é que eles vão agir. Então nós percebemos que isso é uma coisa muito séria. Ele fala que, como nós ainda somos imperfeitos aqui na crosta, eles têm muita facilidade de nos envolver. Então, eles falam, por exemplo, que quando Gúbio envolve o marido de Margarida, que vai levar ela num centro espírita cristão, e ela então dá o consentimento. Então nós já estamos começando a ver a ajuda. E começamos a ver também a história de Gaspar, aquele outro magnetizador que estava alheio a tudo isso, porque ele se compraz em fazer o mal. E ele está sob a condição de uma hipnose de magnetizadores muito mais fortes do que ele, e que ele não consegue, não é, sair daquele transe, e que somente uma casa espírita, explica Gúbio, com médiuns selecionados, é que poderia ajudar aquele irmão. E para encerrar, nós vemos a preocupação então de Saldanha. Olha, eu já não quero mais voltar para o mal. Se eu for capturado hoje, eu vou ser levado para a cidade estranha, vou ser torturado e vou ficar aprisionado durante muito tempo. Mas mesmo assim, eu não vou concordar mais em fazer o mal. Por isso eu vou pedir a Gúbio que possa me socorrer, me auxiliar daqui para frente. Vamos continuar a leitura, porque agora vai entrar a figura de Leôncio, que é aquele outro magnetizador. Vamos acompanhar. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou, por sua vez: eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei
aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome de nosso orientador, que lhes não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador, traumatizado, receberiam recursos eficientes. Então nós vemos que nesse centro em que eles vão, o trabalho é tanto para a obsediada quanto para o obsessor. Eles vão fazer um auxílio tanto para Gaspar, que era esse outro magnetizador, que estava sob a égide de espíritos mais perversos do que ele, e também notaremos o amparo, o auxílio para Margarida. Não será imediato, é tudo gradativo. Quando nós falamos do trabalho espiritual, é um processo natural. Não adianta eu imaginar que do dia para o outro virá a solução para o problema, mas sim vai dar início ao restabelecimento orgânico e espiritual da personagem. André, 2 pontos também, por isso que nós lemos um pedaço pequeno que nos chamou a atenção. Primeiro, Leôncio se manifesta como Saldanha em querer ser ajudado, que não quer mais continuar nas fileiras do mal. E segundo, que nos chamou a atenção, é que eles vão numa reunião familiar. Vamos relembrar que no começo do século passado havia poucas casas espíritas. O que havia muito era a mesma coisa que acontecia na época de Allan Kardec. Eram centros espíritas que funcionavam nas casas, reuniões privadas, porque naquela época ainda havia muita interferência por parte da Igreja Católica, tanto no Brasil quanto na Europa. Vamos continuar a leitura. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma, como a acentuar-lhe a resistência geral. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides, ainda ligados à cabeça da enferma, sob processo de imantação. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho e Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternais. Então, plano espiritual como plano material, eles se unem. Então, tanto fisicamente como espiritualmente, o amparo foi já estabelecido. Na ida até este centro espírita cristão, verifica-se que Saldanha despistou os demais companheiros de intento, mas os ovoides foram juntos. Esses estavam situados ao longo do corpo perispiritual da nossa personagem e que apenas o trabalho, apenas o passe magnético, apenas a oração, apenas o pensamento elevado ajudaria ela própria a sair desta situação que estava refém. Por isso que nós dissemos há pouco que é o início de um projeto de libertação. Não é simplesmente chega no centro espírita, toma um passe, toma água fluidificada, ouve a mensagem,
pronto, solucionou o problema. Não, é o primeiro contato com uma instituição espiritualista séria, que vai dar para ela todo o passo a passo de como se postar dali em diante. Aqui, André, nós vamos ver 2 novos personagens, não é? Silva, que era o dono daquela casa, onde funcionava um centro espírita daquela época. Então Silva recebeu Margarida e Gabriel com muito amor, com muita atenção. Sidônio é o diretor espiritual daqueles trabalhos. E ele recebeu Gúbio, ele recebeu aqueles espíritos com muita alegria, de maneira muito fraternal. Então aqui nós já estamos começando a ver o trabalho de auxílio que vai ser feito a Margarida. Acompanhemos a leitura. Lá dentro, 4 cavaleiros e 3 senhoras. Os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre, sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante. Como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal. Embora forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força, boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação, através do serviço aos nossos semelhantes, e tocam a exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada, que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico, ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva. Quando, em constante repouso, nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente
de fé positiva, dentro do caminho louvável, haja o que houver, e não obstante, cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir. Basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, a maneira de melros num arrozal, e lá se vão os germens superiores que lhes confiamos, incessantemente ao solo do coração. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam, nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Então nós percebemos que essa orientação do benfeitor espiritual desta casa espírita serve para nós na atualidade. Se nós, os encarnados, confiássemos um pouco mais no potencial que nós temos, isso não é ser arrogante, não é ser prepotente, não é ser mais do que o próximo, mas às vezes nós chegamos numa atividade duvidando da espiritualidade que ali está, duvidando do nosso potencial, duvidando do projeto que nós voluntariamente assumimos. E aí dificultamos o trabalho da espiritualidade, dificultamos o auxílio para os encarnados e desencarnados que vêm até a casa espírita. Na pandemia nós vimos isto, espíritas descrentes, espíritas atemorizados pela morte física, espíritas desequilibrados porque a casa espírita fechou e não soube nenhum motivo que fechou, apenas pelo isolamento, mas não teve a preocupação de levar o auxílio espiritual ou físico para as pessoas necessitadas. Então nós percebemos que estar encarnado não é fácil. Não é fácil porque nós somos envolvidos por várias ferramentas da espiritualidade inferior que nos desmotivam, nos despreparam para a tarefa, levam à inércia, levam muitas vezes o bom candidato a se perder nas teias ilusórias. Então nós precisamos pegar o exemplo que o nosso amigo nos diz através desta leitura extensa, que é um chamamento, é um convite a trabalharmos com responsabilidade, a trabalharmos com devotamento, a não nos escondermos na doença, a não nos escondermos no coitadinho, a não nos escondermos no sofrimento e a aproveitarmos sempre a oportunidade redentora que estamos tendo na presente oportunidade existencial. Então, André, nós começamos a ver uma reunião entre dois planos da vida. Então havia 4 cavalheiros, 3 senhoras, que estavam ali, antes da reunião, conversando com o casal, Gabriel e Margarida. No mundo espiritual, Gúbio, Saldanha, André Luiz, Leôncio, Eloy, eles estavam então ouvindo de Sidônio as dificuldades que ele tinham para manter esse trabalho. Por quê? Veja o oposto que nós estamos dando. No capítulo passado, Saldanha fala com propriedade o quanto mal ele avança porque ainda está dentro de nós. E agora nesse programa, nós vamos ver o quanto o mal é tímido e o quanto as trevas conseguem arrastar as pessoas que querem seguir o caminho do bem, porque nós ainda não somos perfeitos. Então é comum as pessoas no centro espírita, os médiuns em determinado momento, colocar em dúvida
se realmente existe o plano espiritual. Porque há muitas pessoas que acham que por ser espírita e trabalhador na casa espírita, a casa dele não vai passar por dificuldades. Ele esquece que o processo kármico é nosso, é pessoal, envolve o nosso passado criminoso, mas que hoje, estudando a doutrina espírita, nós vamos entender que o bem vai aliviar as nossas dores, não vai resolver os nossos problemas, é diferente. Agora, aqueles que vão numa casa espírita exatamente para buscar a solução dos seus problemas, achando que trabalhando tudo se organizará no sentido de resolver as dificuldades, é preferível não ir, porque não é esse o intuito. Quando Jesus diz, façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem, é a lei de ação e reação estipulada por Deus na terra. É uma das leis benéficas que nos cerca. Sidônio está explicando exatamente isso. A grande dificuldade de angariar trabalhadores, porque as pessoas vêm pela dificuldade, começam a desenvolver a mediunidade, começam a trabalhar, daqui a pouco aparentemente resolve os seus problemas e aí já não quer mais saber de trabalho. Isso é o que nós vemos muito, né? Hoje numa casa espírita, voltamos a relembrar que eles estão numa casa comum, a casa de Silva e sua família, porque naquela época as reuniões eram feitas nas casas, havia poucas casas espíritas. Nós estamos falando do começo do século passado, onde o espiritismo ainda no Brasil estava começando a tomar forma, saindo do embrião, né? Por exemplo, nós temos a nossa casa, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, fundado em 14 de março de 1901, era uma das casas pioneiras, das que permaneceram, está entre as 10 casas mais antigas do Brasil. Mas é lógico que centenas, às vezes até milhares de casas dessa época se acabaram, porque a maioria era tudo nas casas, e isso não prosseguiu. Vamos continuar a leitura para nós vermos o desenrolar da ajuda que vai ser feita a Margarida e também a Gaspar, que é aquele outro magnetizador endurecido. Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto este? Será crível que o conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida fácil às forças deprimentes? O diretor da casa sorriu, bem-humorado, e respondeu com franqueza: sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob este teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isto, porém, acontece por 6 horas, nas 168 horas de cada semana, enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas, choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados. Vergastam-nos sem piedade. Raros se capacitam de que a fé
representam bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado, nas horas de sono físico, por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas. Quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. É um convite, dando continuidade naquela linha de raciocínio, muito feliz desse espírito amigo, porque realmente os choques de ideias são muitos. Quando nós estamos no centro espírita, nós estamos propondo-nos ao trabalho redentor, ali nós sentimos uma paz, uma calma, o entendimento. Brotam do nosso ser aqueles sentimentos de caridade, de amor, de fraternidade, de respeito. Mas é irmos embora para que aqueles velhos pensamentos de individualismo, de negativismo, de doença, faça parte novamente do nosso ser. E ele estava dizendo o quanto que isto prejudica nós, os trabalhadores, porque permitimos que determinadas situações atrapalhem a nossa própria fé. A nossa fé já é pequena, e colocando essas sugestões, colocando esses dilemas, colocando esses problemas todos, aí que a nossa fé ainda é mais diminuta do que já é no dia a dia. Interessante, André, esse número, não é? De 168 horas semanais, eles se reuniam apenas 6. Ou seja, ficava 162 horas ligado ao seu cotidiano. 168 horas é o 24 vezes 7 dias na semana. E ali, muito provavelmente, eles se reuniam no centro de 2 a 3 vezes, conforme as atividades. E o importante também que a espiritualidade fala não é o número. Tem pessoas que às vezes o marido não é, a esposa não é, põe em barreiras, mas a pessoa consegue dentro da sua casa manter o padrão elevado. Consegue dentro da sua casa manter um padrão com a espiritualidade amiga. O importante não é estar também 160 horas no centro espírita, 150 horas, 140 horas, 130 horas, 100 horas, não. O importante é a qualidade do serviço. E o importante é quando sairmos do centro, não sairmos do 8 para o 80. Porque às vezes nós estamos bem e saímos do centro e entramos naquela faixa negativa. Então, o cuidado que a espiritualidade nos fala, o balanço, para não sairmos de uma companhia espiritual positiva e cairmos numa companhia espiritual negativa. Eu vi também, André, um outro ponto interessante, não é? Porque eles perguntam assim para Sidônio, mas olha, nós estamos vendo aqui um ambiente tão preparado, essas pessoas estão aqui tão harmônica, não é? Deve ser bons médiuns. E Sidônio diz, não, pelo contrário, todos eles carregam os seus problemas, todos eles carregam as suas dificuldades, porque quando sai daqui, aqui nós temos um preparo espiritual. Aqui o grupo foi preparado dos encarnados a entrar nessa atmosfera vibratória, mas muitos, quando saem da rua para fora, eles voltam a ter os seus problemas, as suas dificuldades, os seus vícios, voltam para as suas casas repleta de problemas. Então, na maioria das vezes, eles se envolvem também. Então, não é que são espíritos pacíficos o tempo todo, né? Então, a gente percebe que o centro espírita, o trabalho espírita, é uma preparação de algumas horas para nós começarmos a ir se alastrando cada vez mais, trocando o nosso tempo que usamos para o mal,
substituindo para a troca de um tempo sadio em benefício de nós, para auxílio do nosso próximo. Vamos continuar a leitura. A exposição era muito interessante e tudo faria a benefício de mais amplas elucidações ao assunto. Mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e pusemo-nos em forma. Para os trabalhos da reunião, que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides, que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Então aqui nós estamos vendo, começou o trabalho, nós estamos vendo que Sidônio e Gúbio começaram a trabalhar com o magnetismo para o campo do bem, e era a ideia tirar os ovoides, Então, havia ali um grupo, como ele menciona aqui, de 21 pessoas que estavam ativamente trabalhando nesse grupo, e esses espíritos canalizaram toda a sua energia para fazer com que os ovoides fossem desligados da cabeça de Margarida. E eles então pegaram esses ovoides e eles entregaram para 6 companheiros que tinham como função levar para um posto socorrista, que iriam trabalhar com esses ovoides, despertando-os. Vamos relembrar que os ovoides, na verdade, eram espíritos que estavam sob o efeito do magnetismo e do hipnotismo. Eles estavam hipnotizados. Então eles seriam levados para um posto de atendimento para que eles pudessem se despertar. Vamos continuar a leitura. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de força neúrica, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio e Gaspar, de impassível que se achava, pôs-se a gemer, qual se houvera acordado de intenso e longo pesadelo. Então nós precisamos relembrar que Gaspar estava ali sem qualquer noção do que estava acontecendo. Ele estava num projeto que era magnetizar a Margarida, ele não tinha qualquer noção e gravidade mesmo do que estava ocorrendo. É como se fosse um robô, totalmente ali conduzido. Exatamente. Então nós percebemos que quando Gúbio e Sidônio começam a operação em torno de Margarida e também de Gaspar, nós percebemos que Margarida sente um alívio e que Gaspar ele começa a sair daquela teia robotizada que ele estava envolto. Ele começa também a sentir alívio e começa a pensar por conta própria, porque até então ele estava sob a égide de espíritos mais categorizados, com mentes mais potentes, só que usando no campo da maldade, o envolvendo como instrumentos. Então olha que bonito uma casa espírita no seu lado espiritual. Às vezes nós chegamos na casa espírita e não atentamos para as conversas, para os pensamentos, e às vezes uma casa está num trabalho desta natureza e nós acabamos atrapalhando pelo pensamento, por aquela maneira de impormos
é a casa dos espíritos. Os visitantes somos nós, os encarnados. E às vezes a espiritualidade tem mais trabalho conosco, que somos os trabalhadores, do que propriamente com os necessitados que vão em busca do alívio. E nós percebemos também que Margarida, né, André? Pela primeira vez ela começa a ter pensamentos próprios. Porque a partir do momento que foi desligado os ovoides, ela não está mais sob a influência daqueles pensamentos horríveis, pela qual tirava toda a sua energia e ela já não tinha mais pensamento por si própria. Agora já começa a sentir esse alívio. Vamos continuar a leitura. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar, a organização medianímica, a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção, visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo, despertando. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica. O hipnotizador gritou e chorou lamentosamente, misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia, escutando agora, com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez-se-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas, e depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. É interessante que em Portugal tivemos a oportunidade de conhecer algumas casas familiares que desempenham um trabalho muito bonito. Geralmente é parecido com essa narrativa. O marido é o dialogador e a esposa é a médium, ou vice-versa, e eles aproveitam o auxílio dos filhos, o auxílio de alguns amigos. Então, em Portugal, tem muito disso, casas familiares, principalmente naquelas aldeias, naquelas cidades pequeninas, e que fazem um trabalho muito sério, com muito esforço, ainda sofrendo muita perseguição da sociedade, já que o espiritismo lá também é muito mal visto ainda por lidar com o mundo espiritual. E aí nós percebemos que, ao passo que Margarida recebeu o amparo, foram levar o amparo também a Gaspar. Gaspar estava no pacote, porque ele não precisava do auxílio, mas a espiritualidade, que age sempre de prudência, falou, já que ao vir Margarida vem junto Gaspar, vamos aproveitar e vamos ajudar esse nosso irmão também. Aí nós lembramos do outro livro de André Luiz, que é Os Mensageiros. Os Mensageiros falava de um pavilhão
que havia muitas pessoas deitadas e de vez em quando levantava um em forma dementada e saía correndo pela instituição, pelos corredores, e lá deixavam até que ele desse uma acalmada e a lucidez voltasse gradativamente. É o que vai acontecer com esse nosso personagem. Ele ficou muito tempo cristalizado nessa forma pensamento. E ninguém muda imediatamente, ninguém muda do dia para o outro. É um processo natural, mas já com amparo, já com a proteção, já com o encaminhamento e muito provavelmente, passado um tempo também, já assumiria um novo corpo físico para dar continuidade na sua jornada evolutiva. É interessante, né? Agora começa a aparecer vários personagens, né? Ao longo do livro é até difícil a gente relembrar todos esses personagens, né? Então nós já tínhamos visto a história de Silva e Sidônio. Silva é o dono da casa, Sidônio é o benfeitor espiritual que dirige aquele grupo. Não era um grupo de 4 cavaleiros e 3 senhoras. Dessas senhoras, agora nós estamos vendo que a médium, uma das médiums, é Isaura, a esposa de Silva, que iria então receber Gaspar para que ele pudesse sair daquele transe mediúnico do sistema de hipnose. É interessante, eu gostaria de relembrar, muitas pessoas perguntam assim, mas não consegue fazer isso os espíritos superiores? Não, eles também precisam de nós, como nós precisamos deles. Nós temos o chamado, uma energia chamada energia animalesca. Quando o espírito é colocado perto de nós, nesse caso, ele precisa receber uma coisa que chamamos de choque anímico, ou seja, uma carga energética para que ele possa se, de uma certa forma, despertar. Então o trabalho mediúnico é de suma importância. E é por isso que ali então, né? Mas eles poderiam ter tirado os ovoides na casa de Margarida? Também poderiam, até poderiam. Mas ali haveria um problema, ia despertar na cidade estranha o que estava acontecendo. Então precisaria ter muito cuidado. Então precisaria ter energias retificadoras para quê? Por exemplo, no caso de Margarida, quando tirou, ela estava enfraquecida. Se não há ali uma energia animalesca, ela poderia até desencarnar. Havia necessidade, ela está ao lado do médium, receber aquela carga anímica do médium para recompor o seu perispírito. Nós sabemos através de Allan Kardec que toda a comunicação medianímica se faz de perispírito para perispírito. Então aquela energia estava sendo repassada de perispírito para perispírito, de corpo para corpo, para sentir-se a necessidade daquele momento. Então nós estamos vendo aqui a importância grandiosa de um trabalho sério no campo mediúnico. E vamos continuar a leitura. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto. Pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos,
de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então nós percebemos no encerramento desse capítulo que quando for a esse grupo espírita cristão, receberam auxílio, mas agora viria a consequência. Ampararam ela, precisamos amparar o local que ela reside. E eles sozinhos não conseguiriam. Então foi destacado alguns espíritos deste agrupamento espiritual que pudessem acompanhá-los, porque eles sabiam que daquela hora em diante a luta seria maior, porque Gregório e as suas falanges viriam para pegar novamente aquela que era uma presa fácil e que agora estava se convertendo gradativamente. Olha que coisa interessante, André. Sidônio, ele aceitou de Gúbio uma proposta que, por 10 dias sucessivos, de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinados a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel. Então aqui, André, nós vemos a proteção, né? Porque os espíritos bons não vão apenas fazer o trabalho e depois deixa com que as coisas fiquem abandonadas. Porque também Gabriel e Margarida se viram na necessidade de uma modificação. Margarida ficou entusiasmada de perceber que pela primeira vez, já há bastante tempo, ela não conseguia ter uma linha de pensamento. Ela estava ali perfeitamente compreendendo tudo o que estava acontecendo. Ela não tinha mais força para entender o que o outro falava. Estava numa forma de uma demente, onde os remédios estavam totalmente fazendo com que ela se aprisionasse ainda mais nos seus momentos íntimos. Então nós percebemos que esse trabalho da espiritualidade é algo magnífico, né? Então agora nós vemos Gaspar, já saiu do transe, Gaspar agora vai ser levado por uma casa de auxílio e ele vai ser orientado, vai ser ajudado. Lógico que ele não vai se despertar do dia para a noite, isso é um processo de muito tempo, talvez reencarne até com uma certa idiotia num primeiro momento, é aqueles espíritos que nós vemos todos os dias reencarnar na Terra, até que ele possa ir se despertando. É um processo longo, é um processo árduo. Então, que coisa linda que é a ajuda, não é? E veja, André, o que me chama a atenção é como André Luiz escolheu as palavras e ele foi bem sucinto, né, no trabalho, porque nós ficamos imaginando a complexidade daquele trabalho, de desligar todos os ovoides, como deve ter sido a comunicação violenta de Gaspar quando ele se despertou, porque Gaspar é um espírito terrível. Então nós ficamos aqui imaginando que coisa linda que deve ter sido esse trabalho. E volta a enfatizar, um trabalho mediúnico é a essência de qualquer casa espírita séria. Queridos amigos, ao encerrarmos o nosso programa, agradecemos muito pela sua audiência e pedimos que deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Somente desta forma chegaremos a outros corações que ainda não nos conhecem. Quem quiser interagir conosco, o WhatsApp é 19 997 78 2794. E uma das formas que nós temos de manter o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade é através dos livros que o seu departamento editorial publica. E elegemos, e você está vendo na sua telinha, o livro Passos de Luz, volume 2. É o 5º livro de minha autoria, o 2º desta série. São mensagens curtas, com ensinamentos de Jesus no final de cada capítulo, convidando-nos ao bom ânimo, a seguirmos firmes, a continuarmos adiante na jornada do bem, e todos os direitos da edição pertencem ao Centro Espírita. Então você,
ao adquirir um livro, estará ajudando e muito nas atividades que temos aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Você pode adquirir pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. O nosso carinho, a nossa gratidão pela sua audiência com a TV A Caminho da Luz. Um beijo e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.